em cada 5 portugueses sofre de distresse psicológico. É o que revela um estudo do Departamento de Epidemiologia do Instituto Ricardo Jorge. Trata-se de um estado de sofrimento emocional com sintomas de depressão ou de ansiedade que afeta mais de 22% dos cidadãos nacionais. Por vezes também há associação de dores físicas. As mulheres são mais afetadas do que os homens, mas as pessoas mais velhas e também os viúvos são quem mais sofre. Outro dos grupos de risco são os desempregados. Estes dados são semelhantes aos verificados noutros países da Europa. É nosso convidado Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Bom dia, bem-vindos a todos. De que forma é que a Ordem olha para este estudo? Bom, olha como a confirmação daquilo que também já temos vindo a alertar. O estudo, no fundo, vem ainda reforçar mais o alerta que é necessário termos em atenção face àquilo que é um problema de saúde pública e para o qual são precisas medidas, particularmente medidas preventivas. E é isso que também temos vindo a propor e isso tem sido, de certa forma, sentido como algo importante também pelos responsáveis políticos, mas não o suficiente até agora para que medidas mais de fundo e com mais peso, particularmente ao nível dos recursos que são disponibilizados aos cidadãos, e nesses recursos, sejam os recursos humanos, sejam programas para fazer face a isso, tenham a celeridade e, portanto, vejam com maior empenho os decisores a avançarem com as medidas necessárias para fazer face àquilo que está a acontecer. A saúde mental é um dos grandes desafios deste século para as autoridades de saúde? Certamente que será. Para já é um parente pobre. Depois, porque claramente se verifica cada vez maior um crescimento de muitas perturbações. Em Portugal, particularmente, temos problemas graves com algumas delas, a depressão, uma delas chamámos durante todo o ano passado com muito maior ênfase a atenção para essa questão, fizemos propostas nesse sentido. Existe alguma abertura, mas demora muito tempo a colocar em ação, demora muito tempo a que as estruturas intermédias, nomeadamente ao nível do Ministério da Saúde, reajam, mesmo quando há abertura política para a implementação de medidas. O caso da nossa proposta de Programa Nacional de Prevenção da Depressão é um exemplo disso. O tempo que está a demorar para se conseguir implementar um projeto piloto é um mau exemplo, mas é um bom exemplo para este problema. E temos alertado particularmente para uma fonte deste tipo de situações ao nível daquilo que são os contextos laborais. Claramente é algo que todos os estudos têm vindo a indicar de algum tempo esta parte nessa área, que tem vindo a crescer como problema. Às vezes desvaloriza-se muito esta questão ligada ao stress, porque, de facto, o stress é uma reação adaptativa também, mas o stress tem uma dimensão positiva, mas também tem uma dimensão negativa. E a dimensão negativa está aqui presente neste estudo, de forma muito, muito clara. Mas quando olhamos para esta expressão de stress, estamos a falar de uma patologia mental ou estamos a falar de um conjunto de situações que encaixam em algumas patologias da ordem da saúde mental? São, no fundo, este stress é caracterizado um conjunto de sintomas que fazem parte que podem fazer parte de outras perturbações, o caso da perturbação depressiva ou da ansiedade. A questão é que o distresse é uma das... no fundo, se quisermos olhar para o stress, olhamos para o stress, temos o stress e temos o stress e o distresse, divide-se dessa forma e, portanto, temos este distresse como a parte mais negativa. E relativamente a esta parte mais negativa, os impactos na saúde, seja na saúde mental, por exemplo, com perturbações destas a poderem ser desencadeadas, porque o distresse é, como diz aliás o próprio estudo, é um indicador do possível desencadeamento ou da existência de perturbações mentais. Mas para além disso, há também depois reações ao nível físico. E muitas vezes nós olhamos para aquilo que é visível, olhamos para aquilo que é a parte ou mais visível, que é a parte física. E perante essa parte física agimos, por exemplo, sobre essa sintomatologia e agimos, por exemplo, com medicação, psicofármacos, está mais à mão. E está mais à mão precisamente porque não existem recursos disponíveis, não existem nem os recursos ao nível do Serviço Nacional de Saúde, têm vindo a ser anunciados sistematicamente e agora no Orçamento de Estado, está até no Orçamento de Estado para 2018, um reforço do número de psicólogos nos cuidados de saúde primários e com particular destaque, já está a ser dado por algumas das políticas do Governo, a necessidade de priorizar a ação nestas áreas, mas depois é preciso concretizar.
E a entrada, por exemplo, do momento em que se anuncia, repara, há um ano atrás estava a ser anunciado pelo Ministério a contratação de 55 psicólogos para... Até hoje essa contratação não aconteceu. No Orçamento de Estado para 2018 estão 40 anunciados. Vamos ver, acontece ou não acontece. Agora é preciso concretizar. Olhando para a prevenção, por exemplo, na infância, o reforço nas escolas aconteceu efetivamente? Esse reforço aconteceu efetivamente e é um passo importante. E de facto sente-se não só a abertura, como alguns passos. Na área da educação, esse foi um passo relevante, sem sombra de dúvidas, e o que é importante reforçar na área da educação é que isto não seja temporário, porque estes psicólogos que entraram de uma forma como a esmagadora maioria dos outros que estão na área nas escolas em Portugal, ou seja, com um vínculo que é precário e, portanto, não há grande garantia neste momento da continuidade dessas intervenções, por muito que o Sr. Ministro da Educação já tenha dito, inclusivamente, que os psicólogos nas escolas estão a dar resposta a necessidades permanentes. Não estão a dar respostas a necessidades temporárias e é o próprio Ministro da Educação que o diz. E muito bem, é preciso que agora na prática se veja a resposta a isso, que é precisamente vermos estes psicólogos a ficarem, pelo menos em determinadas áreas geográficas, devidamente vinculados às escolas, não só pelas questões ligadas ao seu desenvolvimento profissional, mas particularmente para que os cidadãos tenham o conforto e a certeza de que essa resposta não desaparece de um momento para o outro. Temos um problema, por exemplo, na sequência do que aconteceu relativamente aos incêndios no centro de Portugal, em que houve uma resposta de emergência. Essa resposta foi montada para, numa situação extraordinária, poder haver maior capacidade face à necessidade das populações, particularmente para as situações mais difíceis, mas a aposta na prevenção propriamente foi uma aposta muito residual e, portanto, aquilo que fosse a antecipação com a verificação de sinais que podem ser no futuro desencadeadores de perturbação mental e, portanto, preparar isso não foi feito. E o que temos neste momento, por exemplo, é que foram mobilizados, e muito bem, em determinada altura, recursos para fazer face a essa emergência, mas, no fundo, desmobilizando esses mesmos recursos de sítios que já por si eram carenciados, porque a existência de psicólogos é tão diminuta nos centros de saúde, por exemplo, necessariamente, ao acolher uma situação de emergência, ficamos com poucos recursos aí. Doutor, ficaria mais barato para o Estado investir nos recursos humanos, investir na prevenção e depois... não alimentar tanto a indústria farmacêutica. É possível Portugal tomar menos medicamentos e alocar esses recursos... É possível. Os estudos demonstram o custo-efetividade das intervenções psicológicas, ou seja, sai mais barato ao Estado e permite, logo à partida, prevenir aquilo que é o sofrimento das pessoas. Esta situação diz respeito a sofrimento. E, por exemplo, no que diz respeito às empresas, é urgente que se tomem medidas nesse sentido. São medidas que não vão afetar a competitividade das empresas. Vão melhorar a competitividade das empresas se necessariamente houver um estímulo forte a que as empresas tenham que apostar na prevenção dos chamados riscos psicossociais e, portanto, estas situações de um determinado tipo de stress que pode levar a burnout. É necessário apostar nisso. É necessário que as empresas também tenham serviços disponíveis e apostem em serviços que façam a prevenção logo aí. Se isso não acontecer, vamos estar depois a encher um Serviço Nacional de Saúde que também não tem resposta porque não tem lá os recursos. E, curiosamente... Mas o doutor admite que, em termos sociais, a saúde mental é ainda um pouco tabu? Admitimos mais facilmente a fraqueza do corpo do que a fraqueza da cabeça? Sim, é verdade. Embora a situação tenha evoluído, francamente, no sentido positivo e do maior reconhecimento que cada um faz destas suas vulnerabilidades que todos temos. E que qualquer um de nós pode ser afetado por isso mesmo. Mas também há a questão dos cuidadores, que muitas vezes acabam por, de alguma forma, sentir esse impacto psicológico. Sem dúvida nenhuma. E hoje em dia também se fala mais sobre o impacto nos cuidadores, felizmente. Mas então aí ainda temos uma outra área, a necessidade de aposta. Eu gostava só de fazer uma pequena nota. É que nem no Serviço Nacional de Saúde os passos são ainda os necessários, embora... Há que dizer, na educação, sim, está no bom caminho. O Serviço Nacional de Saúde é preciso que aconteça aquilo que as decisões já disseram que iria acontecer, mas é preciso ainda que aconteça outra coisa, que é, depois não vermos, naquilo que, por exemplo, são subsistemas, aquilo que são as coparticipações, por exemplo, da ADSE. Onde é que está a coparticipação da ADSE relativamente aos atos
praticados pelos psicólogos e que, portanto, são atos que podem ajudar não só na redução daquilo que são os consumos de psicofármacos, mas também na prevenção de outras situações. Não seria estratégico e não seria muito mais económico para o país se apostasse aí, mas não é isso que se vê. E, portanto, essa dimensão não pode ficar esquecida também. E o discurso e algumas das decisões políticas que foram tomadas até agora, que vão no bom sentido, têm que ser acompanhadas de maior rapidez por ações na prática. Porque senão, repare-se, nesta legislatura estamos já a entrar no seu terceiro ano e já não há muito mais tempo para concretizar aquilo que claramente é necessário fazer e passar de um paradigma da doença para um paradigma da saúde, investir mais na prevenção. 1% no Serviço Nacional de Saúde de investimento na prevenção fala por si. Dr. Francisco Miranda Rodrigues, muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado.